Pensando na cidade de Mossoró e no que eu poderia compartilhar com os irmãos todos na noite de hoje, vi que em meados do século passado, o impressionante Luiz Câmara Cascudo, historiador potiguar, contou como foi que lá ainda no século XVII, os holandeses estavam extraindo sal no território que ainda viria a ser conhecido como Vila de Santa Luísa de Mossoró. O interessante dessa história é que o sal estava sendo retirado não das águas dos mares, como nós pensamos mais casualmente, mas da água do rio. Para quem mora aqui na terra do sol e do sal, isso talvez não é novidade, mas para alguém como eu, que vi hoje pela primeira vez a cidade de Mossoró surgindo no horizonte como a vida improvável que brota no semiárido, depois de centenas de quilômetros de uma sequidão cinza e insistente, histórias como essa impressionam muito. E aí tornou-se inevitável para mim, na minha primeira vez com os irmãos aqui, dizer-vos aquilo que está em Mateus capítulo 5, verso 13: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais ele serve, senão a ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Que o sal seja tirado da água do rio, temperado pelo Atlântico, ou das águas dos mares, bem pouco importa. Importa que ele seja tirado de lá. Porque enquanto estiver diluído nas águas, ainda que seja sal, é inútil, não serve de nada. Assim importa que os irmãos deixem agora também as águas mornas e confortáveis do Cetadem, do seminário teológico, e como quem faz um batismo às avessas, morram para o orgulho, não entrando nas águas, mas saindo delas, porque sal é o que sois a partir de agora, e como tal deveis agir. Não é mais o momento de nos mantermos com esta toda placidez, como que deitado na calha de um rio, tão tranquilo e sereno, mas é hora de nos darmos ao serviço pela igreja e pelo Deus da igreja. Mas se a terra do sol e do sal me permite ainda contar uma outra história, é necessário lembrar que foi aqui em Mossoró, e pelas mãos e pela força do povo desta cidade, que se impôs a Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, a única derrota que ele teve em toda a sua desventura de cangaço. Trincheiras ao sol, armas nas mãos, e o povo insiste, persiste, resiste, e quando dá-se por conta, em menos de 2 dias de batalha, Lampião some nas sombras do semiárido. Mas se tudo isso me leva a algum versículo, é justamente aquele que está depois do que acabei de citar: vós sois luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, porque quem acende a candeia não a coloca sob o alqueire, mas põe-na no velador, para que ela dê luz a todos aqueles que estão nas casas. O que levou os cidadãos de Mossoró lá atrás a vencer quando resistiram a Lampião, eu não sei, mas eu sei o que os levará a resistir às luzes da ribalta, aos holofotes do orgulho, ao farol da altivez. É que toda a luz que resplandecer sobre vocês é falsa e humana, porque a única luz a brilhar é de Cristo Jesus, sol da justiça. E Ele cresça e que nós diminuamos. Em minha vida, eu conheci e vi muitos teólogos. Nas muitas vezes em que desde menino eu ia ao prédio da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, eu encontrei esses teólogos em suas escrivaninhas, meticulosamente desarrumadas, próprias dos intelectuais em atividade.
E lá, num tempo em que não havia computadores, eles escreviam a sua robusta teologia naquelas antigas máquinas Hamilton, tão firmes quanto as palavras que nelas eles grafavam. E eram teólogos: Antônio Gilberto da Silva, Jeremias do Couto, Cláudio Honor de Andrade, de quem com alegria não posso esconder sou filho. Mas de todos os teólogos que eu conheci, e do momento em que eu vi a verdadeira teologia surgir, eu estava fora das salas de aula, distante dos escritórios, apartado de uma escrivaninha. Tinha eu por volta de meus 11 anos, e voltando da escola, num dia quente no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, cheguei em casa e encontrei minha mãe lavando as roupas de todos nós no tanque, no quintal de casa, debaixo daquele sol cáustico. Ela olhou para mim, cabelos amarrados em um coque improvisado, alguns fios presos à testa pelo suor, e com aquela ternura de que só as mães são capazes, me perguntou: sabe o que eu faço quando eu estou cansada como agora? Eu peço a Deus que me dê forças, e Ele dá. Isto é teologia. Isto é teologia de boa qualidade, porque o melhor da teologia é conhecer a Deus. Se posso eu deixar aos irmãos formandos nesta noite uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, é que entendam que teólogo não é título, é função. E a função do teólogo é levar outros ao conhecimento de Deus, e que Ele em Cristo nos abençoe.